Cristo Jesus. E nós vamos usar a metáfora das eleições para aproveitar e falar sobre a eleição, que é um tema muito importante para todos nós, né? Eu já fiz isso uma vez e eu creio que a gente precisa sempre aproveitar esses momentos. Se você ver aí, nós já temos uma afirmação aristotélica. O homem é um ser político por natureza, né? E nós vamos ver que isso realmente é uma grande verdade. O tempo todo você faz política, você sabia? Você pode não gostar. Eu não gosto muito. Quando eu digo que eu não gosto muito, não é que eu nunca estudei, não é que eu nunca... eu fiz curso, até um dos cursos que eu fiz foi Geografia Política. Eu fiz, né, na Federal do Paraná. Então, assim, o tema política sempre esteve presente na minha vida e sempre continua presente na minha vida. Eu não gosto da política partidária. Realmente, para mim, é um grande desgosto aqui no nosso país. Mas politizado, eu procuro ser. E eu sei que você também. Mas nós não vamos falar deste ou daquele político ou partido político. Nós vamos falar mesmo de Jesus, amém, gente? E como a palavra de Deus nos tem como eleitos, né? Tem uma outra frase do Einstein, pode colocar ali, por favor, Gustavo. O Einstein, ele fala o seguinte, eu gostei tanto dessa frase dele: o meu ideal político é a democracia, para que todo homem seja respeitado como indivíduo e nenhum seja venerado. Gente, nós fazemos política na cidade, no país, nós fazemos política lá onde nós trabalhamos. Quando você conversa com o teu colega de trabalho, né? E você está querendo alguma coisa dele, esse é um ato político. Nós temos política na escola, nós temos política até aqui na igreja, gente. Nós somos seres humanos, sim ou não? Todo homem é um ser político. Essa é uma verdade. Queira ou não, por mais que soe estranho, toda vez que a gente conversa, quer uma coisa de um irmão, de uma irmã, fazer de um jeito, do outro jeito. A gente teve o jantar dos casais, né, ontem. A equipe de trabalho, a gente teve muito essa questão política entre nós. Não que a gente colocou as políticas do país, né? Mas como que vai fazer, como que não vai e tal, são conversas políticas. Até na sua casa, você conversa politicamente. Se você é casado, tem um negócio que a gente tem que fazer como casado de vez em sempre, que é o tal do DR, né? O que é DR, gente? Discutir a relação, né? Isso é um ato político. Isso é um ato político dentro da nossa casa, né? Não é como a política partidária, você entendeu? Mas são coisas, acertos que nós temos que saber para saber como vamos encaminhar as questões da nossa vida. Cada um tem seu desejo, tem seu sonho, tem seus limites, suas dificuldades. Tudo gira em torno disso, porque o homem é um ser político, né? E aí me veio uma pergunta na cabeça. E Deus? Será que Deus é político? Não é uma boa pergunta? Porque lá em Gênesis 1:26, o que a gente lê? Deus falando assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? E por aí vai, daí você completa lá o versículo. E se é verdade que nós somos seres políticos, como diz Aristóteles, então será que Deus é político? Existe algum tipo de política de Deus? Acho que é uma boa questão para a gente pensar, né? A minha singela resposta, dentro de tudo que eu tenho estudado na minha vida, gente, é que sim, existe algo chamado teocracia, que é onde Deus reina.
onde está firmado o reino de Deus. E quando Deus fez toda a criação, Deus trouxe essa teocracia para a nossa realidade, e o desejo de Deus era que o governo dele, o governo de Deus, fosse implantado em toda a criação. E o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, tinha um papel fundamental nisso, né? E até hoje, cada um de nós tem esse dever de buscar essa teocracia, que é a vontade de Deus, né? Eu tenho esse dever de buscar na minha vida viver conforme a vontade de Deus, para que essa teocracia ela seja válida, vivida, seja uma realidade na minha vida. E procurar não viver mais a minha vontade, mas a vontade de Deus, né? Então, se considerarmos essa teocracia como uma política, não que Deus seja necessariamente político, mas para nós tentarmos entender o desejo de Deus para a nossa vida, essa política de Deus seria uma política de cuidado, né? Lá no verso 26 fala assim, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que ele tenha domínio sobre toda a criação. Não é assim que está lá, gente? Se você abrir rapidinho lá, você vai ver que está lá, para que ele tenha domínio. Essa palavra domínio, ela pode ser mal interpretada e ela pode ser bem interpretada. A palavra domínio é mal interpretada quando nós pensamos assim: eu sou o rei do pedaço, agora eu tenho domínio de toda a criação e eu posso fazer tudo o que eu quiser com essa criação. Eu posso fazer queimadas, eu posso deixar onde não é meu tudo cheio de lixo, né? Eu não preciso me importar com o meu semelhante, porque está lá na África, longe de mim lá, né, morrendo de fome. Eu estou aqui no Brasil, eu vou me importar com quem está morrendo de fome aqui no Brasil. E às vezes nem isso a gente se importa. Não, assim, quantos animais são usados como cobaias, que sofrem nas mãos dos cientistas para fazer remédio, né? E é tudo em nome de um bem comum. Mas não é esse tipo de domínio que Deus deu ao ser humano. É um domínio, gente, que tem mais a ver com o cuidado, com o colocar as coisas nos seus devidos lugares, para que todos fiquem bem ajeitados, para que cada um tenha o seu lugar. Depois, lá nas páginas do Novo Testamento, Paulo vai falar muito sobre cada um de nós ter o seu lugar no corpo de Cristo. Porque se formos falar da teocracia de Deus, né? Teocracia nas nossas vidas, como sendo algum tipo de política, nós temos que afirmar isso. Deus quer que nós cuidemos de toda a criação para Ele, a começar pelo nosso semelhante e se estendendo a tudo mais que vem da criação. E aí vem uma pergunta também que eu quero fazer para você: como nós temos cumprido esse chamado de Deus para a nossa vida, que é esse chamado para nós cuidarmos de toda a criação? E aí nós vamos então usar a metáfora da política no Brasil, né? Acho que eu não sou o único, muitos de nós fica muito descontente e desgostoso quando vê que algum político, ele está lá exercendo o cargo dele, mas ele não está cuidando do que ele devia cuidar. Você também fica irritado com isso ou só eu que fico irritado? É triste, né, gente, ver essa realidade. Quantas pessoas buscam na política resolver os seus próprios problemas? Então, elas vivem para si. Elas não estão preocupadas no cuidado, né? E alguns políticos, graças a Deus, mesmo sendo minoria, eles procuram cuidar do bem comum para todos. Eles têm uma visão correta. Mas quando nós pensamos assim em Deus, Ele nos chamando para cuidar da criação dele, nós somos
mais parecidos com aqueles políticos que nos irritam porque não fazem a parte deles, ou somos mais parecidos com os políticos bons que procuram cuidar do todo? Essa é uma pergunta que deveríamos fazer para nós mesmos, né? Vivemos para nós mesmos ou vivemos para Deus? Eu obedeço ou não obedeço às leis de Deus? Quando Jesus falou das leis de Deus, ele resumiu em duas, né? Qual que é a primeira, gente? Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a minha força, de todo o meu coração. Eu amo a Deus assim? Ou às vezes eu falo que amo a Deus assim, mas quando eu vou ver a prática da minha vida, não é bem assim. Essa é a grande questão da nossa vida, né? E a segunda lei seria sobre amar o próximo, como eu amo assim, a mim mesmo. E lá em João, Jesus até fez uma segunda versão dessa lei: amar o próximo como ele nos amou. E Jesus nos amou de forma incondicional. A Bíblia afirma que quando Jesus foi para a cruz, para pagar pelos nossos pecados, nenhum de nós tinha tomado consciência de ser uma pessoa melhor. Nós éramos pecadores, e do pior tipo de pecador. E mesmo assim, Jesus, ele não fez nenhum condicionamento para morrer por mim. E quando eu tenho fé em Jesus, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, então isso acaba acontecendo na minha vida. O sacrifício dele na cruz tem valor em mim. Eu sou perdoado, eu tenho paz com Deus. E da mesma forma como Jesus me amou, eu preciso amar o próximo. E aí eu amo todo o próximo que é próximo, ou eu sou seletivo nesse amor? Às vezes eu estou brabo com alguém, e eu falo assim, essa pessoa só pisa na bola comigo, né? Comigo não vai ter vez, comigo não tem jeito e tal. Olha como nós somos seletivos. Eu vou tratar ela do mesmo jeito que eu me sinto tratado por ela. Isso é amor, gente? Não é amor, né? Mas Jesus não teve um amor seletivo. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. É interessante. E nós somos eleitos por Deus justamente para viver para Deus. Nós vamos ver 4 versículos bíblicos aqui, 4 textos bíblicos, em que nós vamos ver essa questão de sermos chamados por Deus e Deus ter um propósito em nos chamar, né? E o primeiro texto está lá em 1 Pedro. Isso. Você consegue ler comigo ali? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Gente, é bonito ouvir a voz de vocês, viu? Eu vou pedir para vocês lerem todos esses textos aqui comigo, tá bom? Vocês topam? Beleza, bom demais, me ajudam, né? Gente, nós somos, olha só o termo que Pedro usa, né? Geração eleita. Significa que na igreja de Cristo não tem alguns poucos que são eleitos e outros não são eleitos. Quantos são eleitos no meio do povo de Deus? Todos. Todos nós somos eleitos. O pastor é um eleito de Deus? Pode falar, gente, sim ou não? Sim, sem medo. Os presbíteros? Sim. As diaconisas? Os irmãos são membros de ministério e departamento da igreja. São eleitos? Sim ou não? Eu não senti muita firmeza. São ou não? Sim? Ah, tá.
Os irmãos que não são líderes de nada, são eleitos de Deus? Sim. Os irmãos que às vezes nem ainda são membros da igreja, são eleitos de Deus? Por que que eles são eleitos de Deus? Por causa de Jesus, do que Jesus faz na nossa vida, dessa salvação que recebemos de Jesus. Então, meus irmãos, todos nós somos eleitos de Deus. Depois ele fala assim, sacerdócio real. Quem que é esse sacerdócio real? Porque diante do poder público, diante da Receita Federal, quando eu vou fazer ali a minha declaração de imposto de renda, consta lá, sacerdote religioso. Eu odeio esse nome, mas é a verdade diante, né, do poder público. Então, o pastor é um sacerdote, concorda? Sim ou não? Sim. Eu sei que a gente fica incomodado com alguns termos, mas é uma verdade. Os presbíteros são sacerdotes? Ih, começou a dúvida. Jefferson, me ajuda aí. Os presbíteros são sacerdotes? Sim. As diaconisas são sacerdotisas? Os líderes de departamento de ministério são ou não são sacerdotes e sacerdotisas? Sim ou não? Os irmãos que são membros da igreja e não têm cargo nenhum, são sacerdotes, sacerdotisas? Sim. Sim. Os irmãos que nem são membros da igreja, mas amam Jesus, Jesus está fazendo uma obra na vida deles, são ou não são? São. Porque o que se aplica aqui à geração eleita, se aplica ao sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes de Cristo. Não significa que todo mundo é pastor, tá? Que nem eu estava brincando, né, do Gustavo vir aqui, né, pregar no meu lugar. Não é assim que funciona, gente. Eu sou pastor, eu tenho uma função dentro desse sacerdócio. Se você não é pastor, não é pastora, você tem uma outra função no corpo de Cristo. Amém, gente? Mas todos nós somos iguais em Cristo Jesus. Nação santa, olha só o que nós somos, gente. Povo de propriedade exclusiva de Deus. O que significa sermos exclusivos de Deus? Lembra quando Jesus falou assim, ó, vocês não podem servir a dois senhores. Quantos senhores você tem na sua vida? Um só? Ok. E quando a gente não dá preferência a Deus na nossa vida, o que aconteceu? Eu dou preferência para alguma outra coisa que eu gosto muito. O que aconteceu? Será que foi revelado de repente que eu tenho um segundo Senhor? Não sei. Mas é bom a gente pensar sobre isso, né? A Bíblia afirma que nós somos exclusivos de Deus. Me parece que aqui a ideia é uma ideia até de santificação, de sermos separados do mundo, do pecado, e sermos separados para Deus, né? É isso que nós somos, gente. E qual que é o objetivo de sermos chamados assim? Tem um objetivo, né? Uma finalidade. Qual é? Proclamar. Essa é a finalidade. É para isso que Deus nos chama, para nós proclamarmos o que, gente? As virtudes de Cristo Jesus. As virtudes de Deus. Aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o objetivo de eu e você sermos chamados. Amém, gente? Chamados, eleitos. Deus nos elegeu para proclamarmos. Deus elegeu a cada um de nós para proclamarmos. Não significa que você vai ter que usar um microfone na sua vida. Mas onde você estiver, você precisa proclamar. Amém, gente? É importante isso. Quando você vai lá fazer a tua academia, você tem que ir intencionalmente, ir preparando, e preparada. Senhor,
me dá a oportunidade de proclamar para alguém. Assim, contar o que Jesus significa para a minha vida. Compartilhar a minha fé. Quando você está lá no seu trabalho, você precisa buscar isso de Deus. Senhor, como que eu posso falar para alguém dessa minha fé em Jesus, do que Jesus tem feito na minha vida, para proclamar aquilo que o Senhor me pede fazer, proclamar para todos. Como que eu posso fazer? Nós somos eleitos para fazer isso. E se não fazemos isso, com quem nós nos comparamos na política? Com os maus políticos, que pensam apenas em si. Mas quando nós temos essa intenção de validar essa eleição de Deus, que é nos chamar para proclamar, aí então nos comparamos com os bons políticos, que fazem aquilo que eles devem fazer, e nós também fazemos o que devemos fazer. Amém, gente? Jesus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, vida com Jesus é sempre uma caminhada. A gente sai das trevas, inicia nas trevas, e a gente vai finalizar a caminhada na luz. É uma caminhada. Bom, tem mais um texto ali, João capítulo 15, 2 versículos, o 16 e o 19. Vamos ler juntos? Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, olha nos meus olhos aqui, gente, Você acha que alguém deste mundo te ama? Você se sente amado por alguém deste mundo? E eu espero que a sua resposta seja não. Porque se você é amado por pessoas do mundo, o que significa pessoas que não querem saber de Deus, você está encrencado. Né? Então, cuidado, tá bom? O mundo nos odeia. Mas nós não devemos odiar de volta. Devemos amar. A todos tratar com amor, com cuidado. É isso que Deus espera de nós. Olha o que Jesus diz: não foram vocês que me escolheram. Nenhum de nós que está aqui hoje escolheu ser cristão. Escolheu ser evangélico, presbiteriano e presbiteriano independente. Não, você não escolheu isso. Quem escolheu isso para você foi o próprio Senhor, né? E olha só, eu escolhi e designei para quê? Ou seja, tem um propósito essa escolha de Deus, de Jesus, para ter nos eleito para Ele, né? Qual que é essa proposta, esse desígnio, esse plano? É que nós todos possamos dar fruto. Fruto. E eu já expliquei aqui para você, fazer uma revisão, né? Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito tem a ver com o caráter de Cristo firmado em nós. E Mateus 28, o mandamento de Jesus: vão e façam discípulos de todas as nações. Isso é dar fruto. Você tem dado fruto porque você foi escolhido por Jesus para dar fruto. Você sabia? Gente, essa é uma notícia maravilhosa. Jesus nos escolheu para dar fruto. Olha que bênção. E se Ele escolheu isso
para nós fazermos, é porque isso é algo maravilhoso para nós. Jesus não pensou em você ter que dar fruto, ter o seu caráter trabalhado, fazer discípulos. Jesus não pensou em deixar você mais estressado. Jesus pensou em deixar você mais abençoado. Amém, gente? E nós temos tanto medo disso. Nós estamos tão longe, em especial, de fazer discípulos, né? Mas Jesus te elegeu para isso. Não fuja disso. Faça, cumpra esse desígnio do Senhor. É importante, né? E tem um objetivo ou uma bênção aqui. Olha só, quando nós damos fruto, Jesus fala assim que tudo que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, Ele nos concede. O Pai começa a ouvir as nossas orações. É interessante que às vezes eu fico só observando, né? Muitas pessoas reclamam que suas orações não são atendidas. Muitas mesmo. Não só aqui da igreja, gente. Isso é geral. E nós precisamos fazer essa reflexão. Será que um dos motivos de muitas orações minhas não serem atendidas é porque eu orei errado? Ou porque eu não tenho dado fruto? O que tem acontecido? Vale a pena essa reflexão. Você precisa fazer isso, né? Então, Jesus, Ele nos escolheu. Segundo Tessalonicenses 2, versos 13 e 14. Vamos ler juntos? Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha quantas coisas importantes aqui falam da nossa eleição, motivo pelo qual Deus nos elegeu, né? Então, precisamos dar graças a Deus, porque Ele nos escolheu desde o princípio, gente. Princípio do quê? Desde o princípio da história humana. Por isso que eu fiz a referência ao Gênesis no início da nossa conversa. Desde o princípio, né? Ele nos escolheu para algo maravilhoso. E são 3 coisas, pelo menos, que ele cita ali. A primeira coisa é a salvação. Nós somos escolhidos por Deus para sermos salvos. Amém, gente? Ele olhou para nós, viu os nossos pecados, mas Ele nos escolheu para a salvação. E também para sermos santificados, termos uma vida de santificação, que nos separamos da vida de pecado. Quanto mais buscamos ao Senhor, mais paramos com a vida de pecado. Continuamos muitas vezes nos sentindo tentados em várias áreas, mas já começamos a não cair tanto em pecado, porque o Espírito Santo vai santificando a nossa vida. E quando tropeçamos, né, confessamos, e Ele nos perdoa mais uma vez, né? E para termos fé na verdade. O que é essa fé nessa verdade, gente? Quem que é essa verdade? João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Me parece que quando o apóstolo Paulo coloca fé na verdade, de quem que ele está falando? De Jesus. Fé em Jesus, né? E foi para isso que Deus nos chamou. E tem mais uma coisa importante, né? Pela qual nós somos chamados, que é alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa esse termo alcançar a glória? Para mim, pelo que eu tenho lido, observado assim,
ouvido alguns outros pastores, é algo bem simples. É sermos mais e mais parecidos com Jesus. Olha para a sua vida. Há quanto tempo você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? 2 anos? 2 meses? 20 anos? Quanto tempo? De lá para cá, você pode afirmar que você é mais parecido com Jesus hoje do que era antes? Se isso é verdade na sua vida, diz um amém, por favor. Nem todos falaram. Isso significa, meus irmãos, que não vivemos como se fôssemos eleitos, quando não temos essa certeza, né? Mas Deus quer que sejamos mais parecidos com Jesus. Esse é um dos motivos pelos quais eu e você fomos eleitos. E o último texto, Colossenses, capítulo 3, de 14 a 17. Vamos ler juntos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém, gente? Olha que palavra maravilhosa é a palavra de Deus, né? Nós citamos o amor como sendo a primeira grande lei. E aqui estamos falando de novo do amor. O amor tem que estar acima de tudo. Ele é o vínculo da perfeição. Se você quer ter alguma perfeição na vida, ame. Alguém te irritou, ame. Alguém te fez o bem, o que você tem que fazer? Ame. Alguém te fez o mal, ame, né? Alguém foi indiferente com você, o que você faz? Ame. Você está com dificuldade lá no casamento, em casa, com a família, o que você tem que fazer? Ame. Está difícil uma situação com o vizinho lá, uma situação pontual. Como é que você vai resolver isso? Ame. Ame. O amor é vínculo da perfeição. Agora olha só, gente, mais um motivo pelo qual nós fomos chamados, eleitos de Deus, é a paz de Cristo como árbitro em nosso coração. O significado aqui, gente, é que, por exemplo, você já viu aqueles árbitros que, ao invés de você ir para a justiça, você vai para uma arbitragem, 2 partes têm uma demanda, contratam um árbitro. E é uma ação sem rito judicial, e rapidinho, naquele encontro, geralmente tudo é resolvido, né? O árbitro é um terceiro, ele ouve a história, o ponto de vista de cada um, e ele vai falar quem está certo, quem está errado. Não é um juiz, não tem poder do juiz, mas as partes concordam que o que o árbitro definir, é isso que vai valer entre eles, e isso vai trazer paz entre eles. A paz de Cristo é esse árbitro em nosso coração, ela nos traz paz. Todos nós precisamos diariamente tomar tantas decisões, não é não, gente? E aí você precisa dessa paz de Cristo. A boa notícia, você foi eleito por Deus para ser portador da paz de Cristo.
E toda vez que você tiver que tomar uma decisão séria, ou uma decisão que até não é tão séria assim na sua vida, você precisa consultar essa paz de Cristo no seu coração. Ela é um árbitro. Ela vai dizer para você o que vai trazer paz e o que não vai trazer paz. Às vezes você vai tomar algumas decisões, vai começar a viver conforme a decisão que você tomou, você não está em paz, você não está gostando disso, parece que tem alguma coisa errada, você não devia ter decidido assim. É a paz de Cristo sendo um árbitro no seu coração. Você precisa sair daquela situação, porque a paz de Cristo está te dando uma direção clara. Não é isso que você tem que fazer na sua vida, né? É importante isso, gente. A paz de Cristo, ela é um árbitro no nosso coração. E nós fomos chamados e escolhidos para receber essa paz, né? Nós somos chamados e escolhidos para nos instruir e nos aconselhar mutuamente. É isso que tem sido a nossa experiência nos grupos de discipulado. Por que não é um culto nos lares? Por que não é só um estudo bíblico? Porque nós precisamos aprender a nos aconselhar e nos instruir mutuamente na palavra de Deus. Assim, é o jeito mais fácil da gente fazer novos líderes, inclusive, para a igreja. Quando aprendemos a entender a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus na nossa vida e podemos ajudar o irmão com aquilo que aprendemos. É importante isso. E sempre, gente, com hinos, louvores, adoração, como fizemos aqui hoje no nosso culto, sempre com gratidão, gratidão no coração. Nós somos escolhidos por Deus para ter muita gratidão no coração. Ao invés de indignação, gratidão. Olhe para tudo de bom que Deus tem feito para você. Mesmo em meio a tantas dificuldades, tantas lutas, tantas notícias ruins, e você vai aprender a ser grato. E a tua gratidão vai te dar vitória sobre tudo aquilo que você julga que está ruim na sua vida. E você vai ver que essas coisas ruins vão começar a desaparecer. Mais e mais. Amém, gente? É isso.